O Ideia Jangadeiro está de volta e o Lira vai responder agora uma pergunta do Twitter. Como você está lidando com a acusação de plágio? Lira, acho que ele está se referindo à polêmica em relação a depoimentos a que você teve acesso, o ineditismo. Na verdade, o Felipe deve estar confundindo um pouco as coisas. Não há nenhuma acusação de plágio que se fundamente. Algumas coisas que andam rolando na rede social, mas assim, as críticas que o livro tem recebido, inclusive a priori, ou seja, antes do lançamento do livro, que são críticas no sentido de que o livro não teria o ineditismo que foi apregoado em determinadas entrevistas sobre alguns documentos que ele traz. Essa crítica é absolutamente insustentável, não se sustentou, tanto é que toda a mídia brasileira simplesmente ignorou, né, quando eu fui interrogado por alguns jornalistas dos principais veículos de comunicação sobre esse tipo de frisson que estava causando ali na internet. Estão dizendo que não é inédito e tal. Eu pedi simplesmente aos jornalistas que fizessem o dever de casa, ou seja, leiam os livros que já se escreveram e que são ditos como que já resolveram determinados assuntos quanto em relação ao assassinato de um índio, o assassinato de Ouro Preto. Tudo isso eu pedi aos jornalistas que fizessem o seguinte: olha, levanta o traseiro da cadeira, vai procurar os livros, passa no sebo e vê os livros que já foram publicados e me diz se esses livros trazem alguma documentação que o meu não chegue de forma definitiva e resolva o assunto. Ou seja, esses jornalistas todos foram às fontes e disseram: pô, não tem polêmica nenhuma, as acusações que estão levantando contra você são absolutamente insustentáveis. Seu livro mostra, e aí eles leram o livro, ou seja, não fizeram uma crítica a priori sem ler o livro, que uma coisa é criticar o livro, outra coisa é acusar, é ofender com palavras virulentas, outra coisa é ler. Esses jornalistas que leram o livro simplesmente não deram eco a essa discussão, porque ela realmente não se sustenta. Curiosamente, eu percebi que o único estado que deu vazão e deu eco a essa discussão foi no Ceará. Eu acho que isso tem muito mais a ver, né, com a célebre síndrome do caranguejo, né? Ou seja, aquela história dos caranguejos que estão sendo vendidos na rua, e aí um está fugindo assim da bacia, está conseguindo subir, escalar um pouco acima dos outros, aí o cara diz para o vendedor: ei cara, aquele caranguejo vai pular, vai sair dali. Ele diz: não se preocupa que todos nessa bacia são caranguejos cearenses, na hora que um está querendo puxar, subir para cima, os outros derrubam ele para baixo. Então assim, é um pouco isso. Eu acho que essa síndrome de caranguejo é que explica o eco que teve isso. Os historiadores, na verdade, os principais historiadores do Brasil que trabalham com a Era Vargas, eu estou falando de Boris Fausto, que é talvez o maior historiador vivo do Brasil e que assina a quarta capa do livro, coloca exatamente a qualidade, né, e a densidade da pesquisa. Eu recebi uma das críticas mais interessantes da professora Maria Celina de Araújo, uma especialista, uma autoridade em Era Vargas, que escreveu uma matéria, um artigo maravilhoso no Estadão de São Paulo, colocando o meu livro como uma obra de referência. Então, assim, entre Boris Fausto, Marli Mota, da Fundação Getúlio Vargas, e Maria Celina de Araújo, e entre um professor da Universidade de Tuiuti e o autor de um romance histórico sobre Getúlio, eu acho que eu estou mais bem acompanhado do que mal acompanhado. Por favor, professor. Lira, há uma questão, você abordou anteriormente, sobre o Getúlio aparecer como condenando a política. Mas eu pergunto, não seria exatamente naquele período em que ele se coloca ao se engajar com os tenentes, né? A Revolução de 30 vai ser, digamos, um processo que começa em 22, vai completar agora em julho 90 anos do Forte Copacabana. Perfeito. Quer dizer, ele vai aproveitar aquele momento para ter nos tenentes um apoio. E os tenentes faziam esse discurso, né? Que a política estava ultrapassada, que era uma coisa absolutamente inaceitável, que o país precisava se modernizar. E exatamente o tenente representa a urbanidade, os intelectuais da cidade. E o Getúlio, sendo o homem da província, o Rio Grande do Sul, com uma política complicada, né, no período da República Velha, não seria exatamente esta a razão do Getúlio pegar carona nessa colocação dos tenentes? Perfeito, Colares. A gente tem que compreender a história, né, com os olhos do contexto de época. Ou seja, a gente não pode querer analisar a história com as lentes de hoje, né, com o olhar de hoje. No caso do discurso antipolítico do Getúlio, obviamente, ele estava querendo ali agregar ao seu nome, agregar à sua campanha, atrair os tenentes, né, que teriam sido, que eram muito pouco tempo antes acusados pelo Getúlio de arruaceiros e anarquistas, né? Então ele compõe com os tenentes, chamava a coluna Prestes, inclusive antes de bando de cangaceiros, e depois ele vai tentar atrair o Prestes para o seu lado. O que a gente tem que entender, uma coisa muito nítida, é o seguinte: em 1929, o Getúlio, numa célebre entrevista que ele deu a um jornal gaúcho,
ele, indagado qual seria a sua, vamos dizer assim, matriz ideológica, qual seria a sua inspiração política, ele cita textualmente, abre aspas, a renovação criadora do fascismo, fecha aspas. Aos nossos ouvidos de hoje, isso soa de uma forma brutal e quase violenta e quase monstruosa. Só que a gente tem que entender o que aconteceu naquele instante, o que estava acontecendo em 1929. Tinha tido o crash da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos estavam começando a mergulhar numa grande e profunda depressão. Valores como a democracia representativa, a liberdade de iniciativa, o mercado, o capitalismo, o mundo ocidental, em síntese, estava numa crise que parecia uma crise definitiva, parecia a falência absoluta da democracia. Né? E aí, nesse momento histórico, é que surgem as tentações totalitárias. As tentações totalitárias é a esquerda e a direita. É aí que surge, né? Por exemplo, na Europa, começam a pipocar uma série de regimes que, já que a democracia e já que a liberdade individual, a liberdade de mercado estava em xeque, propunham exatamente o contrário. Ou seja, governos fortes, centralizados nas mãos de um poder unipessoal e de um ditador. Naquele momento, a própria palavra ditadura não tinha o valor negativo que a gente passou, historicamente, a associar a ela. Então, eu não estou dizendo isso para justificar a ditadura, nem o governo forte, nem Mussolini, nem Hitler, nem Franco, nem Salazar e nem Getúlio. Só para que a gente compreenda o que estava se dando naquele momento. Então, o Getúlio chega com esse contexto de época em que todo mundo acreditava que a democracia estava falida e que a grande ideia moderna, nas palavras do Getúlio, a renovação criadora, era exatamente os governos fortes, os governos, né, dos ditadores. E tanto é que nos primeiros documentos, nos seus primeiros discursos, o Getúlio usava a palavra ditador e ditadura de uma forma absolutamente tranquila, como algo positivo, como algo que vinha para renovar a sociedade. Então a gente precisa olhar a história a partir desses contextos de época. Ele era uma personalidade muito forte, mas ele, ao lado de Getúlio, aparece alguém, um guru, alguém que ele ouvia, não só no lado político, mas também como inspirador de muitas coisas da economia que ele criou. Ele criou a campanha do Petróleo é Nosso, tem o IBGE, que foi criado na era Vargas. Uma série de medidas que a indústria brasileira, que deu um grande salto durante o governo dele. Quem era essa pessoa, ou tinha essa pessoa que inspirava Vargas? Getúlio tinha, vamos dizer assim, uma espécie de guru, né? Um cientista social de época, talvez Paulo Liares pode me ajudar nisso, uma das matrizes do pensamento conservador brasileiro, que era o Oliveira Viana, né? Que era um sujeito que está citado, às vezes, de forma direta e explícita nos discursos do Getúlio, e às vezes de forma implícita você sente ali, subjacente ao texto, a inspiração de Oliveira Viana. Oliveira Viana, e é interessante perceber o seguinte, quando o Getúlio, antes de chegar à presidência, foi representar o Rio Grande do Sul numa reforma constitucional que estava sendo estabelecida naquele momento, ele utiliza um dos livros, o primeiro livro do Oliveira Viana, que é Populações Meridionais do Brasil. Né? E ele usa manhosamente, para você ver como o sujeito era manhoso, ele usa manhosamente as teses de Oliveira Viana, ele distorce as conclusões do Oliveira Viana a seu favor e a favor daquele momento de uma perspectiva de atomização dos estados, em nome do federalismo. Ele dizia assim, olha, Oliveira Viana explicou, já provou por A mais B, que o Brasil é tão grande, é tão continental e é formado de tantas diferenças regionais que não dá para falar num poder central, unificado. A gente tem que falar e dar valor ao federalismo e à autonomia dos estados. Ora, naquele momento ele estava defendendo o Rio Grande do Sul. Né? Então ele estava defendendo uma posição. E torcendo o sentido das palavras do Oliveira Viana, que justamente dizia, exatamente porque o Brasil é atomizado, a gente precisa de um governo forte que centralize e unifique, em nome de um conceito de nação. Quando ele chega ao poder, né, de forma muito astuciosa, ele começa a rever o que ele disse e utiliza a interpretação original do Oliveira Viana. Né? E o Oliveira Viana vai ser um dos maiores ideólogos do Estado Novo. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, que eu acho que esse é um ponto central nessa primeira fase, nesse primeiro livro, né? Porque me parece que essa ideia do autoritarismo e essa semente do Oliveira Viana é fundamental para a gente entender essa primeira fase, porque
Até então, os pensadores do Brasil, que é o momento que todos os grandes cientistas começam a pensar, saem os grandes livros, Raiz do Brasil, Casa Grande Senzala. As interpretações. Tinha a ideia de que o Brasil rural era um Brasil disperso, era um Brasil que é a ideia central do Oliveira Viana, que ele vai fundar o pensamento do Getúlio. E que para o Brasil tinha que se transformar num país urbano, industrial, e ter um governo central forte que fosse capaz de quebrar aquela lógica portuguesa, que era a lógica da colonização portuguesa, que era frágil, que era... Perfeito. Então essa ideia é central do Getúlio. Eu estou lendo o livro, falta 100 e poucas páginas, mas eu estou gostando muito. Eu acho o texto bom, acho que o Lira escreve muito bem, acho que ele tem feito um trabalho muito interessante desses perfis biográficos. O que eu acho que é desafiador e assustador é essa questão que na página 23 você coloca, da esfinge Getúlio. Será que esse tipo de biografia dá conta de decifrar um personagem tão complexo quanto o Getúlio? E assim, eu fico angustiado, se estou lendo o livro, eu acho que por exemplo, uma das questões que eu acho que explicam o Getúlio é a questão da estância. Duas questões do Rio Grande do Sul que estão nessa primeira fase. O estancieiro, que o Getúlio era filho de um grande general estancieiro, né? Aquele cara que fica tomando mate de noite com os peão, né? Igual os coronéis daqui, também. Mas tem uma lógica da conversa, da autoridade, né? Essa questão da estância me parece que é muito importante. E outra questão do território. Getúlio era da divisa. Você sabe que quem é de divisa e território tem a obrigação de marcar e defender na bala. Tanto que ele é um cara que pega nas armas o tempo inteiro. O pai, o irmão, mata. Aquele negócio do crime de Ouro Preto é incrível. Que ele vai matar justamente, o irmão dele vai matar justamente um herdeiro dos Prados de São Paulo. Que é a família. E depois esse mesmo irmão mata outro. Trem, do açúcar de São Paulo, né? Quer dizer, uma briga de oligarquia, de vaidade oligarca. É emblemático. Né? Exatamente. Paulo, você mesmo que angustia essa história da esfinge. É possível, após esses 3 livros, você acha que, pelo que tu já pensou sobre Getúlio, que é possível fazer uma parte dessa decifração do Getúlio? Essa é a minha pergunta. Resposta, o Lira responde daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Até já.